agora eu convido ao palco o Bruno, engenheiro da Vale, para apresentar o projeto Manutenção Enxuta, aplicação do VPS na manutenção ferroviária. Vamos lá, Bruno, bem-vindo. Boa tarde a todo mundo. Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui falando o que a gente está fazendo do Link, essa maneira gostosa de trabalhar, de melhorar a vida das pessoas e a produção. Meu nome é Bruno, como foi anunciado, no final eu falo um pouquinho mais sobre o grupo. Bom, então nós vamos falar como a gente está aplicando uma metodologia de Lean na manutenção ferroviária. A Vale usa o VPS, que é um sistema de produção pelo qual ela busca os resultados sempre com sustentabilidade, um valor inquestionável da Vale, que é a saúde e a segurança, e a gestão é sustentada por dois pilares que são manutenção e operação. Isso tudo aqui está baseado nas pessoas, né, que conseguem, que promovem esse sistema de produção. Com a aplicação desse sistema, a Vale tem buscado, busca por esse sistema, reduzir os custos, reduzir o lead time e melhorar a qualidade dos seus produtos. Um desses pilares é a manutenção, e da manutenção em específico a gente vai falar da manutenção ferroviária. Bom, obviamente que a Vale ela tem várias operações e várias unidades de negócio espalhadas pelo mundo. O sistema de produção Vale, o VPS, ele é utilizado em todas as unidades de negócio da Vale. E a gente precisava escolher então uma unidade para aplicar isso daí. Dentre esses países onde a Vale está localizada, foi escolhido o Brasil, que ainda assim é muito grande e com muita diversidade de negócios, de unidades de negócio para a produção da Vale. Então foi escolhido o Espírito Santo, dentro dele o Complexo de Tubarão, a oficina de locomotivas, na manutenção ferroviária, então, onde está sendo construído, onde criou-se um centro de capacitação. Eu sou um funcionário da oficina de locomotivas que fui desenvolvido nessa metodologia, na aplicação dessa metodologia. A oficina de locomotivas da Vale é a maior da América Latina, e aqui é uma visão superior dela, e alguns processos estão destacados aqui. Existe o processo de inspeção de locomotivas, que é o processo que a gente vai falar mais especificamente, a manutenção de truques de locomotivas, manutenção de grande porte nesse galpão, manutenção preventiva, que é esse outro galpão aqui. Eu peço que vocês destaquem uma atenção especial a esse galpão, que a gente vai comentar dele posteriormente. A manutenção de componentes, onde os componentes das locomotivas são retirados e são feito refurbish deles. E a manutenção de pequeno porte, além de outros processos que dão suporte a esses grandes processos que tem na oficina de locomotivas. Bom, então a gente precisava, mesmo tendo escolhido a oficina de locomotivas, escolher um ponto para iniciar e conseguir aplicar a metodologia, como foi dito aqui no início na apresentação do professor Ferro. Escolher um ponto para servir de exemplo. E a gente escolheu a inspeção de locomotivas. Bom, o que é feito na oficina de locomotivas como um todo? Na inspeção de locomotivas são feitas inspeções de conservação, IC, que são planos com frequência de 30 dias, inspeções de viagem, IV, que são planos de manutenção com 15 dias, planos de manutenção preventiva, plano de manutenção único, PMU, com uma periodicidade maior, de 30 meses, e o plano de revisão R1, com periodicidade de 15 meses. Além desses planos preventivos, outros processos suportam as operações aqui na oficina de locomotivas. Dentre eles, o serviço de pintura de locomotivas, abastecimento de óleo de toda a frota, óleo diesel e óleo lubrificante,
serviços de caldeiraria, de reparo de caldeiraria, refurbish de componentes, como eu disse, motor diesel, eletrorotativo, geradores, compressores, manutenção corretiva, diagnóstico de problemas que as locomotivas possam ter e reparos em geral. Outros serviços também que fazemos é manutenção preditiva, tanto análise química do óleo, dos fluidos da locomotiva, não só óleo, mas dos fluidos em geral, e análise de vibração mecânica dos componentes. Como eu disse, há vários processos e o escolhido para se trabalhar na implementação da ferramenta para servir de modelo para os outros processos da oficina foi o processo de IC, localizado dentro do galpão de inspeção que foi mostrado anteriormente. Então esse é o processo que foi aplicado, que está sendo aplicado e o primeiro a ser aplicado a metodologia Lean. Como funcionava esse processo antes da implementação? E aqui é importante destacar que, mesmo funcionando sem estar enxuto, esse processo conseguia bater os seus objetivos, as metas que eram para ele estabelecidas, mesmo não estando enxuto. Mas a gente enxerga, e a gente conseguiu enxergar ainda mais depois da implementação, muitas oportunidades de ganho. O processo, para começar, ele era empurrado, ele não era puxado. Então, imagina que é aquele galpão mostrado na foto superior, e uma das linhas naquele galpão é essa linha ferroviária aqui, essa linha férrea. Essa linha férrea, dentro do galpão, cabiam 4 locomotivas, e esse espaçamento aqui significa o lado de fora do galpão. Nessa posição 5, então, iniciava-se o processo de abertura do plano, onde os testes iniciais, as tarefas iniciais com o motor diesel funcionando, com a locomotiva funcionando, eram feitos. Então, a gente tinha 2 funcionários executando essas atividades iniciais, e com essas atividades eram feitas com o motor diesel ligado, eram feitas aqui. Após serem iniciadas, as locomotivas eram posicionadas dentro do galpão para que fossem feitas as atividades complementares. Então essa locomotiva ia, e aqui está representado elas entrando uma a um para mostrar que o sistema era empurrado. A gente tinha os materiais que eram trocados, posicionados todos longe dos postos onde eles poderiam ser trocados, e as ferramentas dos funcionários também ficavam posicionadas em um mesmo local, longe de onde eles executavam as atividades. Após ser feita a abertura, o restante do plano de inspeção era feito por um eletricista e um mecânico para cada uma das locomotivas, e se eventualmente uma dessas locomotivas que estavam posicionadas atrás da fila finalizasse o processo de inspeção, ela não poderia ser liberada para operação. Então eu retia a máquina era retida no processo de inspeção, porque existia um impedimento, exatamente porque a produção não era feita em um lote unitário, né? Eu tinha um lote de 3 locomotivas para serem liberadas. Então, essa locomotiva na posição 5, a locomotiva na posição 4 e a locomotiva na posição 3. Essas locomotivas eram liberadas em lotes de 3. As atividades não eram balanceadas, uma vez que uma locomotiva poderia ter defeitos e outra não. Então, aquele funcionário que estava fazendo a inspeção da locomotiva com defeito, teria uma carga de trabalho maior. E se eventualmente tivesse uma anomalia nessa locomotiva, o funcionário tinha que parar a atividade dele, buscar um componente que estava distante, ou uma peça que estava distante, para substituir e poder terminar com a anomalia ou acabar com a anomalia daquela máquina, para só então essa máquina ser liberada para a operação. Então, com isso a gente tinha uma série de desperdícios, além de prejudicar, penalizar o cliente por não ter a locomotiva entregue no menor tempo, com o menor lead time.
Bom, então, diante desse problema, a gente precisava aplicar as ferramentas para implementar um processo de produção puxada, com trabalho balanceado, trabalho padronizado. E as ferramentas que a gente usou foi, primeiro, estabelecer o norte verdadeiro, né, o FMI, ou o mapa de fluxo de valor, apoiado no FMDS, que é o Sistema de Gerenciamento e de Desenvolvimento de Chão de Fábrica, que ia puxando a nossa condição, que ia ser daria a nossa visão, né, o FMDS puxando a nossa condição atual, por meio da aplicação de ferramentas, e as ferramentas que a gente tem trabalhado, que são Kaizen, gestão visual, TWI, 5S, trabalho padronizado, e a solução do problema por meio do giro do PDCA. E, para dar a nossa sustentação, a gente acredita, e a gente tem usado a ferramenta da rota Kamishibai para impedir que a gente regresse, que a gente volte para o estágio anterior. Bom, então o primeiro passo foi desenvolver e identificar a condição-alvo, né? Então a gente fez um mapa de fluxo de valor, o nosso fluxo de materiais de informação e viu qual era o processo, e ainda escolhendo, mais uma vez, escolhendo um processo para servir de exemplo e ir até o final com esse processo. A gente viu que o processo que representava o maior valor na nossa cadeia produtiva, no nosso processo, era a inspeção. Tendo estabelecido a inspeção e o processo no qual nós iríamos trabalhar, nós fizemos o desdobramento usando o FMDS. Então, para o FMDS, nós temos 4 missões, são segurança, qualidade, que no nosso caso a gente chama de confiabilidade, produção ou manutenção e custo. Essas missões estão alinhadas com a estratégia da companhia, que é desdobrada para nós lá. Bom, obviamente a gente tem, vocês que estão aqui sabem da dificuldade que é o começo da implementação do VPS. E a primeira dificuldade que a gente encontrou foi a dificuldade do entendimento do chão de fábrica, do propósito da aplicação disso. E aqui eu destaco a importância extrema que tem de envolver o chão de fábrica e não simplesmente aplicar a ferramenta. E é o que a gente tem conseguido de sucesso. O nosso sucesso, eu acredito, tem sido conseguido especificamente ou principalmente por esse motivo. Então, a gente aplicou treinamento de trabalho padronizado, 5S, para os operadores da linha, para o entendimento. E aí, por meio deles, a gente conseguiu, com workshops, construir trabalhos padronizados. Eliminamos NVA com abastecimento dos materiais feito por parte de uma outra diretoria, que é a diretoria de armazéns, e mantemos isso funcionando com as rotas Kamishibai focadas nos problemas apontados pelo FMDS. Então, aí, mostrando como os funcionários realizaram o trabalho, os treinamentos, o trabalho padronizado para cada um dos postos de trabalho, e o abastecimento de materiais por meio de Kanban e Toolbox, são as ferramentas que a gente falou da aplicação do Lean. E a rota Kamishibai, com o roteiro da rota e a escala de rota para cada um dos níveis que participam dela. Com a aplicação dessas ferramentas, a gente conseguiu inverter a produção, né, que era feita por lote de 3 locomotivas, e agora a gente trabalha com lote unitário, fluxo contínuo de locomotivas. Dessa forma, a gente continua tendo a abertura de planos das atividades com motor desligado, um outro posto aqui de trabalho, que é feito elétrica, truque e freio, outra parte da elétrica e mecânica. Com o balanceamento das atividades e o trabalho padronizado, foi possível obter 2 slots dentro do galpão de espaço, para que essas locomotivas consigam ser feitas as manutenções ainda dentro do galpão e não deslocadas para outra linha, evitando desperdício de movimentação. Os materiais foram dispostos de maneira mais distribuída, e os postos de trabalho mais específicos, com as suas características e as ferramentas. E ainda a gente conseguiu uma redução de
10 funcionários 10 funcionários no modelo anterior para 6 funcionários trabalhando nesses postos para realizar os cheques de manutenção. Então, nesse caso, a gente, com a nossa demanda, o tact time de 93 minutos, e esses 3 postos a gente tem um lead time aí para o cheque de 279 minutos do cheque de manutenção. Então, eu tenho 2 funcionários fazendo a abertura de plano, os 4 demais trabalham nos demais atividades ali da inspeção. E no caso quando no término desse processo, se houver uma corretiva para ser feita, ao invés dela ser tratada como uma anomalia, ela vai ser tratada no posto 4. Então, eventualmente, quando há um problema, uma corretiva que não foi possível ser corrigida, né, dentro do tact time, ainda eu tenho 2 slots para fazer essa corretiva. E um funcionário que saiu da linha, ou os 2 que saíram, foram aplicados em outro processo. Um deles é a corretiva. Então, esse funcionário entra na linha para realizar a corretiva nessa locomotiva, enquanto os outros funcionários, os outros 6, continuam realizando as atividades de manutenção, de inspeção. Terminada a corretiva, essa locomotiva pode ser liberada para operação. Aqui é uma foto mostrando a nossa linha, desde o posto 1 e dentro do galpão no posto 2. Bom, então, alguns ganhos que a gente obteve, né? O melhor balanceamento da distribuição das atividades entre os postos de trabalho e 2 postos aqui que foram livrados, que a gente consegue realizar neles corretivas e a mão de obra foi alocada em uma outra atividade no processo. A gente tem aqui uma flutuação grande, mas é porque as máquinas trocam filtros, né? E alguns filtros têm periodicidade diferente, então quando encaixa a periodicidade há uma flutuação maior. Ainda assim, a gente conseguiu inserir atividades na linha como a manutenção preditiva que possibilitaram a postergação de vida de alguns componentes, né? Entre eles o turboalimentador, proporcionando redução de custo com componentes que seriam feitos refurbished por data calendário e agora são feitos pela vida esperada deles. Gestão visual, nosso quadro de mão de obra aqui, o líder preenchendo o quadro de mão de obra na estrutura da linha, ferramentas, como eu disse, próximas ao local de trabalho e aos postos de trabalho deles. O balanceamento na produção diária, observe que aqui a gente tinha um balanceamento muito irregular, quando a produção tinha que ser feita muito forte no final do mês e no meio dos meses era mais lenta. Agora a gente consegue uma distribuição mais linear ao longo dos dias do mês e isso uma estabilidade maior, desde a implementação dos gatilhos da cadeia de ajuda. Outra coisa que a gente conseguiu com o fluxo contínuo é diminuir os 2 postos que a gente conseguiu livrar na linha, diminuir a incidência de manobras para as linhas laterais ou adjacentes, permitindo então que a gente atenda melhor o nosso cliente, né? Então esse foi o último giro do PDCA naquela curva, quando a gente teve uma alteração de tact time. Outras influências nas áreas, então como eu disse, após a implementação do VPS na inspeção, outras áreas já estão implementando, né? Com a implementação nessas áreas, por exemplo, o galpão que eu disse para vocês prestarem atenção, ele foi totalmente disponibilizado, um galpão avaliado em 150 milhões de reais. Toda a manutenção que era feita aqui está sendo feita em um fluxo contínuo nesse galpão aqui. Isso tudo foi conseguido com a participação da equipe. E eu fiz questão de vir hoje aqui de uniforme por esse motivo. Apesar de ter um grupo de trabalho aqui, eu vim do chão de fábrica, eu trabalhei como menor aprendiz aqui no Componentes e eu represento hoje aqui não só o grupo que está aqui hoje, mas as centenas de trabalhadores que estão lá. E eu queria compartilhar com vocês que eu sou professor universitário também. E o que eu falo com meus alunos, eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós temos a chance de mudar
a vida das pessoas, não só de dar esses retornos maravilhosos aqui para as companhias, mas principalmente tornar a vida deles mais fácil, um trabalho mais agradável, e eu acho que o Lean é principalmente isso. Muito obrigado.